Graça abundante. Na Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo considera primeiro a justificação das nossas ofensas. A graça me livrou da penalidade dos meus pecados, mas, e quanto à minha natureza pecaminosa? Temos uma natureza com uma vontade contrária à vontade de Deus. No 12º versículo do 5º capítulo, o assunto muda e Paulo aborda esta questão tão importante. Nascemos com uma natureza pecaminosa como membros da raça de Adão. É chamado de a carne. A desobediência de Adão e a consequente entrada do pecado no mundo foi devastadora. Não apenas afetou o homem, mas toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, versículo 22. A morte reinou por causa da desobediência de um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5, versículo 12. A morte caracteriza a carne. Não é a consequência de uma lei transgredida. A morte existia sem lei. A lei confirmou a condição do homem. Condenou, não conquistou de volta para Deus. Tornou cada ação de pecado uma ofensa positiva. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 5, versículo 13. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Romanos 7, versículo 13. Os efeitos devastadores da desobediência de Adão só podem ser desfeitos por meio da graça, a intervenção soberana e divina de Deus em amor. O pecado de um homem trouxe a morte, mas agora a morte de um homem, Cristo, trouxe vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, versículo 19. A lei exige do homem. A graça, por outro lado, flui de Deus. Além disso, é uma graça abundante, superabundando os efeitos do pecado. O dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5, versículo 15. Sua eficácia quanto ao homem é limitada àqueles que a receberão. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 17. A lei julgou e condenou sem remédio. Isso me coloca na prisão e joga fora a chave. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3, versículo 10. Não há remédio para minha natureza pecaminosa. Não há cura. A morte me é devida e é aqui que a lei, de fato, me coloca. Eu morri sob isso. Uma vez morto, a lei não tem mais nada a me dizer. Não podemos matar o carcereiro, que seria a lei. Somos nós que devemos morrer. Como cristão, qual é a minha vida agora? É essa vida que tenho em Cristo, pois eu, pela lei, morri para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e o eu não mais vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 19 e 20. A morte que me foi decretada em minha consciência recaiu sobre outro, Cristo. Mas ele agora vive, e eu vivo por meio dele. Pela graça estou unido a Cristo. Figurativamente, aprendo o que a morte e ressurreição de Cristo foi para mim. Se ele morreu, eu morri. Se ele ressuscitou,
eu ressuscitei. Devo aceitar a morte como o julgamento de Deus sobre o homem. É uma vida totalmente diferente, não uma renovação da antiga vida que tive em Adão. Esta é a justificação de vida, e é isso que a graça realizou em mim. A lei condenava e levava apenas à morte. Graça justifica e traz vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, versículo 20. Graça é superabundante, elevando-se sobre tudo e engrandecendo a Deus. Graça agora reina por meio da justiça. A justiça de Deus é preservada intacta, sem concessões. É essencial reconhecer que a graça não reconcilia Deus com o homem e certamente não reconcilia Deus com o pecado. Somos nós que devemos ser reconciliados com Deus. A paz é feita por meio do sangue da cruz. O sangue constitui a base da reconciliação. A criação, as coisas na terra e no céu, será finalmente reconciliada com Deus. Eles aguardam a vinda de Deus com poder. A criação não foi submetida à vaidade por vontade própria. Os seres infernais, embora devam curvar-se ao nome de Jesus, nunca serão reconciliados. Quanto ao homem culpado, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. Somos reconciliados por meio da morte de Cristo. Deus nos vê como mortos em Cristo. A vida que possuímos agora é a mesma vida de ressurreição encontrada em Cristo. É verdade que a graça nos resgatou quando éramos inimigos, mas, por meio da morte, somos tirados inteiramente da nossa posição anterior e apresentados diante de Deus em Cristo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, versículo 21 e 22. O Pai nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1, versículo 12. O pródigo não estava em condições de entrar até que vestisse a melhor túnica, mas a reconciliação vai mais longe. Temos uma nova mentalidade e desfrutamos de uma reconciliação presente no amor perfeito do Pai.